Agradecer a todos aqueles que se juntam a mais uma edição das Invoicing Experience Webinar Series. Portanto, são um conjunto de webinars com o objetivo de promover o conhecimento geral sobre a faturação eletrónica, os desafios e exigências legais, as tendências e o seu impacto na transformação digital das empresas e da economia. O meu nome é Nuno Matos, sou responsável de marketing da Solvos a nível ibérico e nesta edição, dedicada à faturação eletrónica como parte da estratégia de sustentabilidade ambiental das empresas, temos o prazer de contar com a presença de Sofia Santos, CEO da Systemic, a quem desde já agradeço em nome da Solvos Safety ter aceito o nosso convite. A Sofia terá a oportunidade de apresentar a Systemic em mais detalhe, e bem melhor do que eu, mas gostaria apenas de fazer uma breve introdução para enquadrar o objetivo da sessão de hoje. Portanto, a Systemic ajuda as organizações a compreender melhor de que forma é que os problemas relacionados com a sustentabilidade podem impactar os negócios e o que é que estas devem fazer para se tornarem organizações mais resilientes, inovadoras e humanas. Trabalha com o setor público e privado em variadas áreas de atuação, que incluem desde a gestão sustentável e políticas cooperativas, a governança e estratégias de sustentabilidade, clima e finanças sustentáveis, economia verde e circular, compras verdes, entre várias outras áreas. Antes ainda de passar a palavra à Sofia, gostaria de relembrar o atual enquadramento legal em vigor para a faturação eletrónica. Assistimos já ao 7º adiamento da obrigatoriedade da emissão de faturas no âmbito dos contratos públicos para micro e PMEs no final do ano passado, portanto, com uma nova data para 1 de janeiro do próximo ano, e por isso torna-se ainda mais relevante ouvirmos aquilo que a Sofia tem para nos dizer, na expectativa de que esta partilha possa contribuir para que as empresas que ainda não fizeram esta transição deem os primeiros passos no sentido de transformar também a sua faturação, digitalizar a sua faturação, enquanto peça essencial de uma estratégia de sustentabilidade para além de muitos outros benefícios que a própria legislação vai tentar impor. Relembro ainda que no final desta sessão haverá espaço para perguntas e respostas, podendo as mesmas ser colocadas aqui no chat da plataforma. Sem mais demoras, passo então à Sofia a palavra. Obrigado, Sofia, mais uma vez pela sua presença. Obrigada eu. Obrigada a todos por estarem aqui. Peço desculpa por este meu atraso, porque na realidade o que aconteceu foi a lei de Murphy. Portanto, à última hora eu estava com problemas de internet, mas já consegui. Portanto, o que me traz aqui hoje é falar um pouco da ligação entre a fatura eletrónica e os temas da sustentabilidade. E, portanto, o que eu vou tentar contar uma história para que todas as organizações presentes aqui neste webinar consigam compreender bem o porquê, a aceleração que este tema vai ter no ponto de vista de regulação e depois perceber como é que, por exemplo, a questão da fatura eletrónica pode ser, de facto, uma prática de gestão sustentável e como é que isso pode repercutir em termos concretos nos indicadores que cada organização tem de fornecer. Mas, antes de falar de indicadores, há que perceber o contexto e, portanto, eu sou economista e como todos os economistas, gostam sempre de começar pelo PIB. E, portanto, é necessário nós termos um enquadramento e perceber de onde é que estes temas surgem e, basicamente, porque é que os temas da sustentabilidade e as várias práticas de boa gestão podem ser relevantes hoje em dia, porque nós precisamos de alterar um bocadinho a forma como temos vindo a crescer. E, se nós repararmos, este é o gráfico do PIB mundial, que é um gráfico do Banco Mundial, e, portanto, mas no eixo do X tem aqui uma escala temporal de anos e, obviamente, que esta escala temporal pode ser um bocadinho enviesada. No entanto, o que nós verificamos é que, por volta de 1950, esta linha de crescimento do PIB começa a crescer exponencialmente. E, portanto, o que nós podemos, se nós estivéssemos a avaliar uma empresa para perceber se valia a pena comprar uma empresa que tem este tipo de volume de vendas, se calhar tínhamos de fazer uma série de questões para perceber se este comportamento era de facto um comportamento que se poderia continuar no tempo, quais são os aspectos negativos, porque é que efetivamente isto aconteceu. E, portanto, o facto do PIB ter crescido desta forma e, na realidade, nós, economistas e financeiros, nunca nos temos questionado se de facto este PIB poderia continuar a crescer, faz com que hoje nós tenhamos de ter um conjunto de ações muito mais práticas. Porquê? Porque esse crescimento do PIB que nós vemos aqui, que em 1950 começa a aumentar,
e isto é o reflexo do nosso sistema económico, nós também vivemos num sistema terrestre, e nesse sistema terrestre, também a partir de 1950, nós conseguimos ver uma série de variáveis a aumentar, as emissões de CO2, o metano, a perda de biodiversidade, a acidificação dos oceanos, só que em termos do ciclo do contexto terrestre, um aumento das variáveis não é positivo, enquanto que o aumento do PIB é positivo porque nos traz mais riqueza, o aumento destas variáveis no planeta Terra não é positivo, uma vez que nos traz, de facto, desequilíbrio. Esses desequilíbrios são evidenciados também já pelos limites que ultrapassamos, ou seja, o planeta Terra, para conseguir ser o espaço habitável em que nós todos vivemos e respiramos e temos a nossa vida e conseguimos comer e viajar sem grandes precalços, para isso acontecer significa que existem limites planetários que estão respeitados. E tem a ver, esses limites planetários têm a ver com o número com as espécies, com a biodiversidade que existe no planeta, com a temperatura, com a forma como a Terra é utilizada, como nós eventualmente também degradamos ou não degradamos certas camadas relacionadas com a água, com o ozono, e o que nós verificamos neste gráfico é que verificamos que desde 2009 até 2023 as áreas a vermelho cresceram, o que significa que destas 9 limites planetários, 6 já estão ultrapassados. E, portanto, a nossa atividade já fez com que o limite ultrapasse as suas próprias capacidades para estar em equilíbrio, e já são 6 de 9. O que significa que, obviamente, acho que todos nós conseguimos, mesmo não tendo grande conhecimento sobre ciência, conseguimos perceber que quando em 9 limites 6 estão ultrapassados, o desequilíbrio é patente. E, portanto, esse desequilíbrio reflete-se de várias formas. Essencialmente, temos 2 temas. Um deles é através do aumento da temperatura e, basicamente, o que nós verificamos é que no gráfico aqui da direita, o que é que nós temos? Temos o aumento, a laranja é o aumento da temperatura do planeta decorrente da atividade humana, e nós utilizamos sempre os anos 1800 como base, portanto, o ano pré-industrial, e, portanto, nós verificamos que à data de hoje, aliás, isto foi tirado há 2 dias, esta informação, e, portanto, já aumentámos 1,29 graus desde o início do... Isso sentimos que, vemos nas notícias, que o ano 2023 foi o ano mais quente, e, portanto, temos aqui, de facto, um aumento da temperatura como uma das principais consequências do impacto da atividade humana. Por outro lado, também na biodiversidade, isto é muito relevante. Biodiversidade, verificamos estes números, significa o quê? São as perdas de biodiversidade nos vários continentes. E, portanto, nós conseguimos perceber que há uma perda de diferença de organismos, de fauna, de tudo aquilo que faz com que o planeta seja o planeta que conseguiu gerar a vida humana. E, portanto, temos essas perdas significativas que nós conseguimos ver. Por outro lado, no gráfico da esquerda, um estudo feito pela PricewaterhouseCoopers e que depois foi também apresentado pelo World Economic Forum, identifica o quê? Identifica que cerca de 50% do PIB mundial depende da natureza, depende da biodiversidade. E aqui nós identificamos alguns setores, e quanto mais vermelho está, mais dependente da biodiversidade também esse setor é. O que significa que se estamos a ter quebras de biodiversidade e se o PIB está associado à biodiversidade, se a biodiversidade baixar, quem sabe se o PIB também não poderá baixar num futuro próximo. E o que é que nós temos como principais alterações? E agora focando nas alterações climáticas, já temos perdas financeiras. Isto é um gráfico com as perdas financeiras mundiais, e são décadas, e basta ver que o volume em 1.000 milhões de dólares de perdas financeiras tem aumentado década a década, decorrente dos impactos das alterações climáticas, ou seja, de cheias, de temperatura extrema, de fogos e etc. E, portanto, quando há um aumento de perdas, nós conseguimos percepcionar melhor a importância do tema. Por outro lado, este é um gráfico interessante, que é uma visão do que é o mundo com mais 4 graus. Ou seja, os cientistas dizem que a temperatura, que idealmente o mundo não devia aumentar a temperatura mais do que 1,5 graus, porque é esse 1,5 graus que nos dá alguma estabilidade, digamos assim. E
Mas estamos longe de caminhar para esse 1,5 grau ainda e, portanto, faz uma cenarização. Se, por acaso, o mundo aumentasse a temperatura em 4 graus, o que é que aconteceria? Nós conseguimos ver que Portugal fica um país inabitável. Fica demasiado quente. Na realidade, estão a ver como o mundo muda, não é? Os sítios que ficam bons é a Rússia e o Canadá. E, portanto, também é importante nós percebemos como é que a geopolítica sobre os temas ambientais também tem muito a ver com esta matéria. E, portanto, este é o cenário de 4 graus, que parece um cenário completamente ilusório, mas que não é de descurar e é de ter bastante presente. A Swiss Re, que tem conta como seguradora, já fez este estudo há uns anos, em que tenta perceber, então, como é que o PIB pode variar. Face a uma situação em que não havia aumento da temperatura, em 2050, e perante uma situação que vai acontecer, que é, ou vamos ter um aumento da temperatura de 1,5 grau ou 2 ou mais, como é que o PIB reagiria? E o que nós verificamos aqui é que o PIB, nós vamos no futuro, em 2050, o PIB há de variar de forma negativa, independentemente do que possa acontecer. Porquê? Porque vamos ter perdas. E a questão é, o que é que nós vamos fazer hoje para que as perdas dentro de 26 anos não sejam tão grandes? Portanto, o que está em cima da mesa é haver uma variação, o PIB poderá baixar 4% ou poderá ser muito mais do que isso, dependendo dos danos que são causados pelo aumento da temperatura. Por outro lado, os bancos centrais também já realizaram esta análise. Isto é a Network for Greening the Financial System, é uma network de bancos centrais que está a estudar o impacto que as alterações climáticas podem ter nos países, e em 2050, e eles basicamente identificam que vão existir sempre perdas em 2050 face a um cenário em que não há alterações climáticas, e eles defendem que, nesta altura, nós em 2050 podemos defrontar 3 cenários possíveis. Um que é o cenário herdeiro, em que eventualmente nós conseguimos atingir que a temperatura não aumenta 1,5 grau e somos todos proativos e, portanto, a regulação é implementada, há atividades que são levadas de forma voluntária para que consigamos baixar as emissões de CO2 e, portanto, não ter aqui um aumento da temperatura significativo. Isso é o cenário herdeiro, mas mesmo nesse cenário vão existir algumas perdas, porque há sempre alguns danos ambientais. Há o cenário desordeiro, que eu acho que é onde nós estamos agora a caminhar. É um cenário em que, imaginemos, até 2030 não fazemos nada, estamos sempre a adiar, e depois chega a 2030 e a Comissão Europeia e outras entidades decidem e conseguem perceber, ok, ou vamos tomar medidas drásticas, ou então dentro de 20 anos vamos ter uma grande agitação social e catástrofes, e portanto começam a sair uma política fiscal verde, começa a sair obrigatoriedade muito mais forçada e mais rápida de implementação, muitas empresas não se vão atualizar e irão à falência e, portanto, por isso é que vemos no gráfico da esquerda que no cenário desordeiro o PIB baixa mais. Por fim, temos o cenário da casa quente, que também não é de todo para ignorar. É um cenário em que a regulação é fraca, ou quando sai as pessoas não cumprem e não há nada, não há nada que as obrigue, ou que obrigue as empresas. As medidas são adiadas, constantemente adiadas, e portanto não se tomam as iniciativas. Em contrapartida, como resultado disso, o planeta vai aquecendo e chegamos a 2050 com a temperatura acima de 1,5 grau de 2, bastante acima, com perdas significativas do PIB e, portanto, chegamos a uma situação que é aquela que não é desejável, mas que também é bastante plausível. Apenas para terem uma ideia de que, a nível dos bancos, os bancos já incorporam todos estes riscos, estão a ser obrigados a incorporar os riscos climáticos na sua gestão de risco e de crédito. E, portanto, os bancos vão começar a pedir a todas as empresas que indiquem quais são as suas práticas de gestão e quais são as suas emissões de CO2, porque atualmente uma proxy que existe para que se identificar se uma empresa é ou não de elevado risco climático tem a ver com as suas emissões de CO2. E, portanto, as empresas que conseguirem reportar as suas emissões de CO2 já é bom, já conseguem reportar, mas depois têm quanto menos emissões tiverem, melhor. E, portanto, aqui o objetivo é tentar, então, identificar ações que as empresas devam realizar para baixar também as suas emissões de CO2, uma vez que isso faz com que elas possam ser consideradas empresas com maior risco. E, portanto, quando nós ouvimos falar o Acordo de Paris, que é aquele acordo que aconteceu em 2015, onde os países
concordaram em fazer tudo o possível para que a temperatura não aumentasse mais de 2 graus até 2100, e depois em 2007 a narrativa alterou para que o Acordo de Paris começasse a ser referido como sendo aquele acordo em que os países assumiram um compromisso de fazer tudo o possível para que a temperatura não aumente mais do que 1,5 graus até 2050, portanto estão a ver como os compromissos são antecipados. Eu também atrevo-me a dizer que a outra versão do Acordo de Paris é um acordo em que os países concordaram em implementar medidas para evitar que a queda do PIB seja superior a menos 4% em 2050 ou ainda antes. E, portanto, conseguimos traduzir aqui, hoje em dia já conseguimos traduzir a questão da temperatura com o impacto que tem no produto interno bruto do país. Portanto, se vocês fossem, agora faço sempre esta pergunta, se vocês fossem, tendo em conta este contexto, e se vocês fossem responsáveis por definir ou por aconselhar aqueles que gerem a agenda internacional, e se vocês tivessem atualmente 25 anos, e portanto daqui a 25 anos estivessem no topo da vossa carreira profissional, o que é que fariam? Que conselhos dariam para que tudo aquilo que nós vimos anteriormente conseguíssemos pelo menos chegar ao cenário ordeiro? Ora bem, eu diria que é aquilo que se está a tentar fazer, ou seja, estamos a tentar, isto a nível europeu e não só, mas a nível europeu está-se a tentar incluir a temperatura naquilo que é a definição do PIB, e portanto significa que os investimentos que são feitos hoje não devem contribuir para aumentar as emissões de CO2, porque os investimentos que são feitos hoje e que aumentam o PIB hoje, se eles derem origem a um aumento das emissões de CO2, estão a contribuir para um aumento da temperatura, esse aumento da temperatura vai levar a uma diminuição do PIB. E, portanto, o que na realidade a maioria da regulação europeia está a tentar fazer é, de facto, fazer com que a temperatura não aumente, através de quê? Através de induzir os bancos a incorporar na sua análise de crédito os riscos climáticos, e para fazer isso os bancos analisam a empresa e pedem uma série de dados. Um desses dados é a pegada de carbono ao longo de toda a cadeia de valor. Se para que a temperatura não suba é preciso nós termos atividades económicas que estão alinhadas com esta descarbonização, que estão alinhadas e que usam a melhor tecnologia disponível, e para isso a Comissão Europeia definiu então que tecnologias são essas e que critérios é que devem ser alcançados, e isso é dito através de um documento que se chama a Taxonomia Verde da Comissão Europeia, que define quais são os critérios para uma atividade ser ambientalmente sustentável. Significa que há também aqui, e nós em Portugal temos a estratégia de compras ecológicas, apesar de ser muito difícil de implementar, mas na realidade esse processo a nível europeu existe precisamente para que o grande comprador, que é o Estado, também fazer com que essas compras não provoquem um aumento da temperatura e, portanto, ter critérios ambientais, ecológicos, quando faz posições. Quando é para obter capital, nós temos vários países que já emitiram dívida verde, ou seja, obrigações cujo capital é utilizado para ser investido em infraestruturas e em projetos que contribuam para o país se adaptar às alterações climáticas e também para mitigar. Temos muitas empresas que também emitem hoje em dia obrigações verdes, e temos todo um outro conjunto de produtos financeiros também para induzir a este desenvolvimento, que é uma passagem da noção do crescimento para a prosperidade. Porque nós podemos ter economias a crescer e que não sejam prósperas. Portanto, podemos ter o PIB a aumentar, mas a desigualdade a aumentar também. E, portanto, a prosperidade não é uma sociedade com elevados níveis de desigualdade, e nós conseguimos ter crescimento com elevados níveis de desigualdade, e por isso o que nós falamos hoje é de prosperidade. E, portanto, é esta ideia de passar da noção de que uma boa gestão é uma gestão que se foca no crescimento da empresa, porque já percebemos que esse crescimento também dá origem, o crescimento que foi feito até agora, da forma como foi feito até agora, dá origem a impactos que depois também recaem sobre as empresas, mas sim que as empresas devem não só ter em conta, obviamente, aqui a componente económica, mas na sua gestão devem incorporar também e perceber qual é o seu impacto positivo na sociedade e contribuir para os vários objetivos do desenvolvimento sustentável. E há muitas empresas que hoje em dia identificam qual destes objetivos de desenvolvimento sustentável elas contribuem mais, e, portanto, um deles, onde se entra aqui a questão da fatura eletrónica, é o objetivo 13,
na questão de enfim, eu consigo ter menos emissões de CO2 se eu optar por uma fatura eletrónica. Há aqui algumas questões que é preciso ter em conta, nomeadamente a fonte de energia que eu utilizo e etc. Mas, dessa forma, de facto, consumo menos materiais, e este é um tema relevante. Esta agenda dos ODS parece um bocado romântica, mas na realidade ainda bem que temos algum romantismo no mundo, não é? Porque com o contexto atual, se não tivéssemos nenhuma visão do que é que o mundo poderia ser, eu diria que estávamos literalmente perdidos e, portanto, há uma visão daquilo que o mundo poderia ser, que no fundo é um mundo que promove um desenvolvimento sustentável, e as empresas, para para contribuírem para esse desenvolvimento sustentável, devem ter as suas estratégias de gestão e as suas estratégias, tendo em conta também as pessoas, a prosperidade, o planeta, a paz e as parcerias. Isto parece, mais uma vez, romântico, mas, na realidade, uma empresa hoje em dia, se não tiver em conta estas considerações, é óbvio que é fundamental ter lucro, sem dúvida. Agora, o lucro a todo custo talvez não se consiga perpetuar no tempo, e, portanto, se nós quisermos ter a nossa economia, a nossa empresa saudável a médio e longo prazo, se nós só falarmos com os acionistas e não falarmos com mais ninguém, a empresa não vai funcionar. Portanto, nós precisamos de falar com os vários stakeholders e envolvê-los nesse processo. E, portanto, como é que nós podemos acelerar isto tudo? Com compromissos e com muita regulação. Nós temos compromissos internacionais em atingir esta neutralidade carbónica em 2050. Está explicado quais são os objetivos, temos de baixar as emissões, temos de nos adaptar às mudanças climáticas que vão ocorrer, temos de colocar o dinheiro alinhado com estes objetivos, e a nível mundial, a nível europeu, temos também o Pacto Ecológico, no fundo, que apresenta a visão e o plano que a Europa tem para aumentar o emprego e o bem-estar, reduzindo a pegada ambiental e aumentando a sua eficiência ao nível de vários setores, portanto, essa é a visão de desenvolvimento que existe na Europa, e, portanto, temos um plano ecológico europeu, que é o Plano de Desenvolvimento Atual, que incide entre várias indústrias e sempre com o objetivo de baixar as emissões e de promover a equidade social. Em Portugal, nós também temos as nossas próprias metas, portanto, temos objetivos de redução das emissões de CO2, que é o que estes gráficos, estas tabelas indicam, para 2030, e temos a ambição de atingir a descarbonização total em 2050, praticamente total, e, portanto, significa uma aposta muito grande na energia elétrica de fontes renováveis. E, por outro lado, também é importante nós termos aqui noção que, a nível europeu, existe uma lei do clima que transforma este objetivo de ser neutro em carbono um objetivo obrigatório, binding, portanto é obrigatório, mas nesta lei do clima fala que, a partir de 2050, que há que assumir um compromisso, não é de ser neutro em carbono, é de ser negativo em carbono, ok? Ou seja, de nós, se todos os anos consumirmos 50 mil toneladas de CO2, nós, na verdade, devíamos sequestrar mais do que as 50 mil toneladas de CO2 para ser neutro em carbono. E, portanto, atualmente só falamos do neutro, mas já se começa a falar esta questão de ser negativo, ou seja, só ser neutro não chega, nós precisamos de compensar muito mais das emissões que emitimos. Em Portugal, nós também temos uma lei do clima, aconselho, está disponível no site da Assembleia da República, aconselho a lerem, porque esta lei é bastante exigente, ainda não se transpôs noutros regulamentos, mas está tudo aqui dentro, e a prosseguir poderíamos ter aqui grandes mudanças ao nível da legislação que afeta as empresas e tudo mais. Portanto, o que é que nós temos aqui? Nós temos, sem dúvida, uma nova mudança de paradigma em que passamos a ter o conceito de dupla materialidade, ou seja, as empresas impactam o clima, trilhões de empresas a impactar o clima fazem com que o clima se altere, essa alteração do clima pode impactar financeiramente as empresas. E é este o novo contexto. As empresas têm de reportar, por um lado, como é que impactam o clima e, por outro lado, têm de reportar como é que gerem o risco climático. Um exemplo clássico, o setor dos vinhos. O setor dos vinhos, que tem o seu impacto a nível ambiental e climático, mas não é o causador das alterações climáticas. No entanto, com a temperatura a aumentar, se a colheita do vinho não for feita numa altura específica, ou não for alterada, o vinho já não vai ser tão bom e, portanto,
já não vão existir tantas vendas e, portanto, eu vou ter um impacto financeiro. O setor dos vinhos eu acho que reflete muito bem aqui a forma como é que o clima pode impactar financeiramente um determinado setor. E é aqui que surge a grande regulação. Portanto, é preciso termos noção que existe muita regulação para obrigar as empresas a reportar se são verdes ou não, ou qual é o seu nível de desenvolvimento. A exigência de reporte é totalmente diferente se forem grandes empresas ou PMEs. E, basicamente, são as grandes empresas e cotadas em bolsa, que são as cotadas em bolsa, mais as grandes empresas não cotadas em bolsa, que são obrigadas a reportar anualmente um relatório de sustentabilidade. As PME não são obrigadas por lei, mas vão ser induzidas pelos seus clientes, grandes empresas e pelo setor financeiro. Já temos a definição, então, do que é que uma atividade é verde, já temos essa definição, o que é que implica uma atividade ser verde. Já temos também regulação que, para os fundos de investimento, que têm de autodeclarar, em todos os fundos têm de autodeclarar se no seu portfólio têm ou não alguns critérios de sustentabilidade quando estão a selecionar as ações e as obrigações desse portfólio, e, portanto, temos uma série de regulação que já é premente e que vai implicar uma nova contabilidade. O tema aqui, um dos temas fundamentais, e aproveito a oportunidade, é muito importante vocês perceberem se a vossa organização, ou seja, aplica-se mais a empresas privadas, quer dizer, empresas públicas também têm, portanto, depende da audiência. É preciso identificar se a vossa organização está alinhada à taxonomia. E eu penso que conseguem-me ouvir? Tivemos só aqui pequenos cortes, mas conseguimos entender a mensagem. Sim. Conseguem ouvir agora, não é? Sim. Uma atividade para ser considerada ambientalmente sustentável portanto, toda esta regulação vai ser aplicada, aplica-se a empresas públicas e privadas, ok? Portanto, é genérico. Portanto, uma empresa pública também, que seja grande empresa, também terá de reportar terá de fazer o seu relatório de sustentabilidade e terá de reportar de acordo com as exigências que vêm lá e também tem de reportar de que forma é que a sua atividade é verde. E como é que nós fazemos isso? Ou seja, as empresas, públicas ou privadas, desde que sejam grandes empresas, vão ser obrigadas a reportar a percentagem de volume de vendas, a percentagem de CAPEX e de OPEX, que é verde. Como é que isto se mede? Ora bem, é preciso olhar para a empresa, olhar para as 600 páginas que define em que isto está escrito, mas não é para ler 600 páginas, aquilo é tipo páginas amarelas, é para ver as páginas associadas ao vosso ramo de atividade. E vocês têm de perceber o seguinte: a vossa empresa contribui significativamente para pelo menos um destes objetivos ambientais? Ou seja, a vossa empresa, os vossos investimentos contribuem para diminuir as alterações climáticas, contribuem para melhorar a adaptação climática, contribuem para baixar os resíduos, contribuem para aumentar a melhoria dos serviços dos ecossistemas, para diminuir a poluição. E, se identificarem um destes, não podem danificar significativamente nenhum dos outros. Ou seja, imaginemos uma empresa do setor de calçado. Vai pedir um financiamento para aumentar a sua capacidade. E nesse aumento da capacidade, a empresa é super eficiente e, portanto, vão colocar painéis fotovoltaicos, etc. E conseguem provar que vão aumentar a produção, diminuindo o consumo de energia, porque estão a utilizar as melhores componentes, as melhores tecnologias disponíveis. No entanto, se, por exemplo, não tiverem atenção e não cumprirem com aquilo que são os requisitos mínimos de não danificar o ambiente, resultante ao nível da economia circular que está escrito aqui na taxonomia, o projeto já não é válido. Portanto, eu não posso ser muito bom num objetivo e depois esquecer os outros. E depois vamos ter de calcular qual é o volume de vendas, CAPEX e OPEX associado a tudo isto. Porquê é que isto é relevante? Porque os bancos já este ano vão ter de reportar a percentagem de empréstimos verdes, ou seja, alinhados com isto que eu acabei de referir,
para as grandes empresas, mas para o ano já vão ter de reportar essa percentagem, esse rácio para todas as empresas, incluindo as grandes e as pequenas. E, portanto, o que é que vai surgir? Temos aqui a obrigatoriedade de reportar como é que eu estou alinhado com a sustentabilidade para as grandes empresas. As PMEs não são obrigadas por lei, mas essa informação é despedida pelos financiadores. Os fundos também já têm de reportar qual é a percentagem de empresas que eles investem e que já estão alinhados com esta componente verde. E lá está, as empresas vão ter de dar esta informação. As grandes empresas já vão ter de dar as grandes empresas cotadas em bolsa, algumas já vão ter de dar este ano, há outras para 2026 e assim sucessivamente. Este todo é um tema que já está na gíria do setor financeiro, dos bancos centrais e dos reguladores, portanto, já está numa fase muito mais desenvolvida. E, em termos concretos, como é que uma empresa depois tangibiliza toda esta coisa? Ou seja, o que é que eu devo fazer? É ter a noção que tem de ter boas práticas ambientais, sociais e de governance, que para contribuir para o tal desenvolvimento sustentável nós temos de ter as práticas ESG. E essas práticas significa que eu tenho de mensurar os meus impactos ambientais, sociais e de governance, e nesse contexto já existe um conjunto de frameworks. A Diretiva Europeia para o Reporte de Sustentabilidade já identifica o que é que as empresas têm de reportar, e temos aqui a questão das alterações climáticas, como podem ver, onde a componente das emissões ao longo da cadeia de valor também entra, e o que é preciso perceber é que as grandes empresas têm uma exigência maior no reporte e as PMEs têm outra exigência menor, sendo que tanto as grandes empresas como as PMEs têm de conseguir reportar as emissões de CO2. Depois o grau de reporte, lá está, é diferente entre as grandes e as PMEs, e eu gostava de realçar que para as grandes empresas, de facto, reportar estes temas é um desafio, mas para as PMEs também é um desafio, mas o grau de exigência é muito menor. O que é que nós recomendamos que possam ser feitas? No fundo, temos 5 ações a nível de processos internos, ou seja, as empresas devem aprender o que é que isto significa, devem perceber o que é que os outros fazem, devem perceber quais são os seus impactos e quais são os riscos climáticos que podem impactar, analisar os vários stakeholders e, por fim, definir uma estratégia. Dentro da estratégia há um conjunto de ações. Aí, o facto de termos uma fatura eletrónica pode fazer parte de uma dessas ambições, porque, obviamente, eu vou baixar as emissões de CO2 associadas a esse processo. Portanto, onde é que entra aqui a componente que me foi colocada hoje, aqui para estar presente, é como uma ação para eu tentar reduzir o uso de recursos, nomeadamente papel e todo o transporte associado a uma fatura. Por outro lado, eu também posso reportar práticas ao mercado. Eu tenho várias coisas para reportar, eu não vou entrar aqui em detalhe em cada um destes, mas para dizer que o tema da fatura eletrónica, o facto de eu ter esse processo pode dar origem a indicadores que será um indicador melhor se eu tiver a fatura eletrónica e a cautelar que, ao longo da cadeia de valor, a pegada das emissões, as emissões também baixam. Do ponto de vista para reporte ao setor financeiro, a informação útil já está neste slide, ou seja, o reporte, que indicadores é que eu tenho para evidenciar que estou a caminhar para ter menos emissões de CO2. Portanto, o impacto da fatura tem isto tudo, não é? Ou seja, é a origem, de onde é que vem o papel, o processo de transformação, as emissões de transporte, da madeira, do corte. Eu utilizo tinta, se vou ter de utilizar papel para enviar os envelopes, tenha o transporte, depois no final ainda fico com um papel que não sei se ponho para reciclar, deveria pôr, mas se calhar nem sempre vai para reciclar, e portanto isto tem muita pegada, e portanto aqui a ideia é, a fatura eletrónica permite-nos calcular e permite-nos perceber qual é, neste processo todo, qual é as emissões de CO2 que eu poupo, e portanto isso pode ser uma boa prática de gestão. E portanto este era aqui o meu último slide, acho que ainda temos alguns minutos para perguntas, se assim desejarem. Obrigada. Obrigado, Sofia. Sim, eu convido os participantes a poderem colocar aqui perguntas no chat enquanto o fazem. Dizer que, pegando até nesta última referência que fez, e algo que nós também temos tentado esclarecer, é que existe também uma diferença
no CO2 que é emitido entre uma fatura eletrónica e uma fatura em PDF, porque há aqui uma ideia muito generalizada de que a fatura em PDF por si só já é o suficiente e, portanto, não é exatamente igual a uma fatura eletrónica, porque a fatura em PDF implica, ou tem uma carga de CO2 superior, porque implica o tratamento ainda manual, de alguma forma, e não totalmente automático, o que leva muitas vezes a que do lado de quem recebe a fatura haja lugar à impressão, haja lugar a um tratamento manual que faz com que exista, de facto, uma maior emissão CO2 do que a fatura eletrónica, que é totalmente integrada. Mas eu achei curioso também o paralelismo entre ocorreu entre aquilo que são as metas ambientais e, portanto, o adiamento das metas ambientais, embora se esteja a ver já muita evolução a nível da obrigatoriedade, e aquilo que também tem sido o adiamento na fatura eletrónica. E, portanto, e a questão da penalização do PIB, mas que creio que nos deu aqui um contexto muito interessante. Eu gostava de perguntar, Sofia, na sua opinião, quais é que são, embora tenha aqui já deixado várias notas relativamente a isso, mas quais é que são as relações mais convincentes para que as empresas, e especialmente as PME, porque as grandes empresas já estão de certa forma obrigadas a isso, mas para integrarem a fatura eletrónica nas suas estratégias de gestão, também atendendo à lei do clima, e que benefícios específicos é que poderão alcançar dentro de uma gestão ambiental? Vamos só ver, o objetivo dos temas da sustentabilidade é consumir menos recursos e ser muito mais eficiente. Portanto, uma das opções é, de facto, eu não utilizar o papel e, portanto, ter todo o sistema eletrónico e isso implica logo quando nós olhamos para um papel, não é só o papel, é o que existe para se produzir esse papel. E este slide evidencia isso. E, portanto, as empresas, as PME, ao terem de começar a reportar as suas emissões de CO2, também vão ter de reportar, devem reportar ao nível, na sua cadeia de valor, que é o chamado âmbito 3. E, portanto, se comprarem papel e se utilizarem o papel para as faturas, eles devem calcular as emissões e devem comunicar no seu âmbito 3 tudo o que está aqui. Ou seja, as emissões que estão associadas não à sua instalação, mas àquilo que elas fazem. Ora bem, isto vai-me dar X toneladas de CO2. Se eu não tiver isto, vai-me dar 0. Pelo menos nesta analogia. Tenho depois de incorporar as toneladas de CO2 associadas ao consumo energético que eu vou ter, se vou ter a mais, onde é que eu tenho o servidor. Pronto, isso aí são temas realmente importantes. Sem dúvida que também têm de ser incorporados nessa análise. Mas, focando aqui nesta cadeia imensa, é a diferença entre dizer que eu tenho X toneladas de CO2 e dizer que tenho 0. Porquê é que isto é importante? Porque, como eu disse há pouco, vai ser um fator de risco. Quanto mais emissões de CO2 a empresa tem, é considerada uma empresa com maior risco. Porquê? Porque poderá vir a estar sujeita a regras, a custos adicionais para forçar a baixar as emissões e, portanto, este passo, que é uma atividade no meio de muitas, tem uma lógica evidente, que é evitar este percurso todo que um papel faz e depois, no final, qual é o destino que ele tem. E isto vai ser importante para os financiadores, basicamente. Eu gostava também de perguntar se existem métricas específicas em termos de limites mínimos ou máximos no que diz respeito às diferentes ações, não só da fatura, mas todas as outras que estão incluídas numa estratégia que, por exemplo, até no exemplo que deu dos bancos começarem a ter que reportar também nos empréstimos, financiamentos que dão a PMEs, se de facto existe um financiamento que tem pressupostos de preocupação ambiental, de que forma é que as empresas, nomeadamente as mais pequenas, podem conseguir perceber se estão acima ou abaixo dessas métricas na sua cadeia de valor, dentro das suas atividades? Isso ainda não existe. Não se esqueçam de uma coisa, que é a contabilidade que nós conhecemos já existe há centenas de anos. E, portanto,
já existem muitos dados, não é? As empresas hoje em dia conseguem recolher dados sobre o seu setor, conseguem fazer essas análises. Aqui ainda estamos um bocadinho longe. Nós, do ponto de vista das emissões de CO2, temos informação que está disponível pela APA por ramos de atividade, grandes ramos, mas não temos ainda médias por setor detalhado, não temos essa informação. Isso é uma informação que se vai construindo ao longo dos anos. E eu acho que é preciso nós termos a noção disso. Nós não podemos ter o mesmo nível de exigência com estes dados que temos com a contabilidade que já existe há centenas de anos. E temos de ter a noção que estamos a viver durante um período em que esta nova contabilidade está a ser construída, em que os dados primários estão a ser calculados pela primeira vez, e às vezes os processos para obtermos esses dados primários estão a ser desenvolvidos pela primeira vez, nem sequer processar, a gente não sabe como é que vai buscar o número, é preciso pensar nisso. E estamos nessa fase, o que significa que ainda não há, de forma massificada, esses dados para se conseguir fazer as comparações. Portanto, a empresa tem de usar o bom senso, que é perceber qual é o objetivo. O objetivo é baixar e não achar que isto é tudo custos, porque na realidade não é. Vai ser mais custoso eu não ter práticas, porque vou ser considerada uma empresa com maior risco. Se isso, do ponto de vista de bancos, a nível de spread, ainda não está massificado, vai estar em breve, quando finalmente se definir, fala-se, mas ainda não se define, quando se definir que um banco vai ter de reter mais capital por emprestar dinheiro a empresas que são menos verdes, por exemplo. Está em discussão isso. Quando isso acontecer, sem dúvida que vai haver uma repercussão no spread, porque os bancos terão muito mais incentivo a emprestarem dinheiro a empresas que têm menores emissões de CO2. Muito bem. Entretanto, há aqui algumas questões, nem todas são direcionadas para a Sofia. Vou tentar aqui responder muito rapidamente e tentar estabelecer alguma ligação com mais alguma questão para si, mas ainda perguntam aqui sobre a questão da fatura eletrónica, como é que funciona. Portanto, muito rapidamente, a diferença entre a fatura eletrónica e a fatura em PDF é que a eletrónica pressupõe a integração direta dos dados da fatura entre o sistema emissor e o sistema receptor, sem qualquer intervenção manual. Ora, no caso da fatura em PDF, existe não só a necessidade do envio, mas depois de quem recebe vai parar a uma caixa de correio e todo o tratamento que daí decorre, seja, em alguns casos, ainda existir lugar à impressão, porque depois são sujeitas a um processo de aprovação interno, o que se do lado do receptor não houver também uma prática de desmaterialização, e existe a necessidade de introduzir esses dados manualmente, que podem levar a erros, e erros esses que podem levar a que um processo de faturação ou de um único ciclo seja, por vezes, muito multiplicado em termos de esforço, porque se existem erros, existem processos de disputa, existe atraso de pagamentos, e tudo isso vai também, ainda que seja um processo que não envolva papel, vai consumir energia, vai consumir recursos que também não beneficiam a cadeia de valor. Portanto, há de facto uma diferença grande, sobretudo para quem recebe, em muitos casos, uma fatura em PDF é igual a uma fatura em papel e tem impacto também nas emissões de CO2. Relativamente aqui às questões não vou entrar em muitos detalhes nas questões relacionadas com as plataformas e com o envio das faturas, mas posso resumidamente dizer que o modelo que nós temos para PMEs, sobretudo, não falando aqui de grandes empresas, passa por uma subscrição de um plano mensal, sem compromisso, em que estamos a falar de planos desde 4 euros para emissão de faturas, 2, 4 faturas mensais. Estamos a falar de valores, portanto, sempre muito mais baixos do que o envio, por exemplo, de fatura em papel, tanto para empresas públicas como para empresas privadas. Há aqui também quem fale das entidades públicas e que devia começar por aí, mas de facto as entidades públicas já são obrigadas a receber fatura eletrónica. Portanto, nomeadamente, as grandes empresas também já são obrigadas a enviar, as PMEs e micro serão obrigadas no âmbito de contratos públicos, mas se uma PME ou micro quiser enviar uma fatura a uma entidade pública, uma fatura eletrónica, a entidade pública tem capacidade e é obrigada a receber. Não pode exigir que seja enviado papel ou outro formato. Portanto, isto só para esclarecer a dúvida que possa existir de que as entidades públicas têm que ser as primeiras a dar esse passo. Já são obrigadas legalmente
a terem que aceitar a fatura eletrónica. Portanto, eu diria que o ónus está mais do lado de quem envia e não há qualquer limitação na perspectiva de quem envia em poder fazer essa transição, nomeadamente para uma fatura eletrónica, na relação com o Estado. E há, por outro lado, muitas entidades privadas, muitas empresas, sobretudo as grandes, que exigem que essa seja o meio de envio, nomeadamente da fatura eletrónica, como condição até para um contrato de fornecimento. Caso contrário, são penalizadas por não ter esse meio de envio, nomeadamente junto dos grandes operadores, em setores como o retalho, setor automóvel, setor logístico e da saúde. É muito comum esse tipo de exigência. Perguntam também, pronto, como estamos aqui a chegar ao limite de tempo, se depois, eu creio que muitas pessoas, ou todas, terão achado muito interessante o conteúdo que a Sofia apresentou, se depois podemos partilhar também a apresentação com Podem participaram. podem partilhar à vontade. Muito bem, pronto. Não sei, Sofia, se tem alguma questão ou algum comentário final que ainda queira fazer. O meu comentário final é apenas para alertar as pessoas para perceber que, de facto, isto não é nenhuma moda, isto não vai voltar para trás. E, acima de tudo, é a coisa certa a fazer. Portanto, além de nós podemos ver estes temas da sustentabilidade como cumprir com a regra, ser obrigado. Por outro lado, também podemos ver isto com outra leveza, que é fazer aquilo que faz mais sentido. E por isso, há pouco eu sugeri, imaginem se vocês fossem decisores políticos ou pudessem aconselhar decisões políticos, mas que tinham 25 anos agora. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença nós pensarmos que temos 25 anos agora e que daqui a 25 temos 50 e, portanto, vamos estar ativos e pensar como é que vai ser o mundo quando eu tiver 50 anos. Outra coisa é eu pensar o que é que eu vou fazer hoje quando eu tiver daqui a 25 anos, que no meu caso vou ter 75. Se calhar a minha energia para fazer grandes mudanças, se calhar é menos hoje do que alguém que tenha 25 anos. Mas fazer esse relativismo é muito importante, porque o dia-a-dia é muito difícil, de facto, de tomarmos estas decisões no dia-a-dia. Os estímulos atualmente estão todos ao contrário, mas é uma fase interessante para viver, precisamente porque podemos fazer alguma coisa diferente. Exatamente, eu, em linha com aquilo que disse, é aquilo que nós também tentamos, é a mensagem que tentamos passar junto das empresas, que vai muito para além da questão da obrigatoriedade. Portanto, é algo que vai acontecer, é inevitável. Esta transição digital está a acontecer em todas as áreas de atividade e, portanto, por muito que haja um adiamento da legislação, é algo que faz sentido, é algo que quanto mais cedo for feito, melhor, e é em benefício não só das empresas, dos seus negócios, mas também, neste caso, de uma estratégia mais ética e responsável do ponto de vista ambiental. Portanto, Sofia, muito obrigado novamente pelo seu tempo, pela sua partilha, e bom dia a todos os que assistiram. Até uma próxima. Obrigado. Bom dia. Obrigada.